Provavelmente nada impactou tão negativamente o século XX quanto a ascensão do nazismo. Mas, de certo modo, podemos comemorar que superamos o nazismo, já que hoje ser comparado a nazistas é algo indesejável, mesmo entre movimentos identitários extremistas. Mas mesmo nesse debate, o quanto se leva em consideração a essência dessa ideologia abominável? O quanto se leva em consideração o que foi de fato o nazismo? E será que o nazismo foi realmente superado por inteiro? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Antes de mais nada, um aviso importante. Esse vídeo de hoje vamos falar mais da ideologia em si do nazismo. Mas se você está interessado numa abordagem mais histórica do movimento nazista, deixa aqui embaixo nos seus comentários que a gente vai gravar outro vídeo. Recado dado, vamos continuar. Enquanto o pessoal da direita, especialmente os conservadores, acreditam que o nazismo é de esquerda por ser uma ideologia coletivista como o socialismo, onde o Estado é enorme e acumula muito poder, o pessoal da esquerda vê o nazismo como de direita por ser uma forma radical de conservadorismo e por ser completamente antissocialista, na realidade, anti qualquer ideologia à esquerda do próprio nazismo. Ambos os lados têm pontos a serem considerados, mas ambos erram ao deixar de perceber que, antes de tudo, antes de ser coletivista e antes de ser antissocialista, o nazismo foi antimoderno, antiliberal, criminoso e nojento. Dito isso, há vários elementos além do desdém pela democracia liberal e pelas mudanças culturais modernas. O nazismo, obviamente, era fortemente antissemita e ligava seu ódio ao povo judeu, ao desprezo pela democracia, pelo mercado financeiro internacional e por diversas minorias. A conexão que os nazistas faziam entre o povo judeu e os avanços da democracia e no mercado internacional era feita pelo seu tom explicitamente racista. A democracia liberal e o mercado internacional, de acordo com os nazistas, se organizavam sem qualquer respeito à nação, de modo que somente um povo sem nação, como o povo judeu, poderia se beneficiar no mundo regido pela democracia e pelo livre mercado. Esse é um exemplo de como os nazistas misturavam uma ideia completamente equivocada de raça a um darwinismo social com uma conexão com a nação ou com a terra. Para eles, a construção biológica, psicológica e cultural de um povo estava intimamente relacionada à terra que pertenciam. Desse determinismo mal embasado, retiravam explicações para quase tudo, da história à economia, passando até pela pedagogia. É claro que se para os nazistas raça e nação eram indissociáveis, o nacionalismo e o militarismo eram também elementos centrais da sua ideologia. A crença nazista era pan-germânica, ou seja, a ideia era de unificar as culturas germânicas num só império. Seria o destino desse império se impor sobre todas as outras nações, já que ele seria formado por uma suposta raça superior a todas as outras, a raça germânica. Na mentalidade nazista, se raça, nação e cultura seriam uma coisa só, o mundo estaria então dividido não entre nações, não entre classes, não entre culturas e ideologias, mas entre raças. Essas raças estariam em constante competição, se não em guerra aberta ou oculta. Então, o natural para a nação representada uma raça seria buscar se militarizar o máximo possível e fazer com que sua sociedade se tornasse o mais preparada possível para uma guerra. Muitos desses elementos já estavam presentes em outros movimentos anteriores ou mesmo contemporâneos ao nazismo. Já a total repulsa à modernidade e ao liberalismo era o elemento melhor desenvolvido dentro do nazismo e dentro do fascismo. Tudo o que se disser sobre caráter antimoderno do nazismo pode ser dito também em relação ao fascismo. Então, o que aproxima e o que diferencia o nazismo do fascismo? O nazismo é só um fascismo alemão? Já comento melhor sobre isso, mas se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias. Os diferentes movimentos fascistas surgiram durante ou a partir da Primeira Guerra Mundial. A gente tem que lembrar que essa época foi uma guerra como nunca vista na história do mundo. Não só pela sua extensão e número de mortos, mas porque as nações envolvidas eram ou nações já industrializadas ou em vias de industrialização e colocaram suas indústrias totalmente a serviço dessa guerra. Além disso, a máquina do Estado estava muito melhor desenvolvida e a habilidade de mobilização de forças armadas da população e até mesmo da economia para a guerra era muito, mas muito maior do que já se tinha visto antes. Para completar, os impactos da guerra afetavam civis e militares sem discriminação. Era como se fosse uma guerra total envolvendo toda a sociedade. Para os fascistas, essa experiência horrível serviu de inspiração.
Sua proposta era de maximizar o potencial de mobilização do Estado e manter a sociedade constantemente preparada para guerras iminentes. Para isso, era necessário não só um Estado enorme e fortalecido, unido e uma sociedade homogênea e incapaz de questionar. Era necessário que houvesse uma total continuidade entre sociedade civil, Estado e economia, o que significava que o máximo possível de atividades dentro da sociedade civil deveriam ser administradas ou monitoradas pelo Estado. Atividades de todo tipo, aliás, não só atividades econômicas, tudo em nome da coesão social e desse potencial de mobilização. Por causa disso, para o fascismo, um problema inadiável eram as democracias liberais. Democracias, na sua visão, seriam menos eficientes na mobilização, geravam atritos desnecessários dentro da mesma sociedade e, o pior, estimulavam independência da sociedade civil em relação ao Estado, fazendo com que o Estado respondesse à sociedade e não o oposto. O que não só enfraquecia o Estado, como dificultaria muito qualquer esforço de sua parte de gerar uma sociedade hegemônica e obediente. Mas muito bem, pelo pouco que eu já falei até aqui sobre o nazismo, dá para perceber o quanto ele se aproxima do fascismo. Mas se não são tão próximos, por que já não incluir o nazismo no fascismo? E chamá-lo só de fascismo alemão? Bem, em parte porque, como eu disse no comecinho do vídeo, o impacto do nazismo foi muito mais devastador, mas em parte porque o nazismo tem em si algumas diferenças em relação ao fascismo. Ainda que nos diferentes movimentos fascistas existam medidas racistas, especialmente visando homogeneização da população, o racismo era ainda mais relevante dentro da ideologia nazista. Para os fascistas, a raça era consequência da sociedade homogeneizada. Medidas racistas eram um meio para uma sociedade mais coesa. Eles também acreditavam que a luta de classes era tão ou mais central que a luta de raças. Já para os nazistas, a raça era um fim, não um meio, e nada estava acima da luta de raças nas relações sociais. Mas mesmo com essas diferenças menores, não é de se espantar que o fascismo e o nazismo acabassem como melhores amigos. Por isso que o fascismo de países como a Itália e a Espanha conquistaram a amizade da Alemanha nazista de Hitler. Já que o nazismo se forma a partir de uma coleção de elementos antimodernos e antiliberais, afirmar isso não é o suficiente para se ter uma noção mais clara do nazismo. Vamos então dar uma olhada mais detalhada nas origens horripilantes dessa ideologia nazista. E dentro dos pontos de onde esse monstro surgiu, destacamos 3 dos movimentos nacionalistas woke, teorias racialistas pseudocientíficas e o chamado espírito de 1914. Os movimentos woke foram uma série de diferentes movimentos e manifestações de caráter nacionalista e populista que surgiram na Alemanha no século XIX e a ascensão do nazismo. As ideias centrais eram de reações às próprias mudanças provocadas pela modernidade, especialmente aquelas que faziam a sociedade alemã mais cosmopolita e heterogênea. Para isso, os entusiastas desse movimento desejavam unir toda a população genuinamente alemã contra os grupos e ideias estranhos às tradições alemãs, como os judeus, os ciganos e outras minorias, mas não somente. Seria necessário expulsar influências estrangeiras como palavras, conceitos que tinham origem na França ou na Inglaterra, que eram muito comuns. E mais, os responsáveis por trazerem esses elementos estranhos à Alemanha deveriam também ser responsabilizados, ou seja, as elites econômicas e intelectuais alemães em aliança com as elites internacionais. Johann Gottfried Herder foi um dos primeiros nomes de onde a ideia de raça ariana surgiu na Alemanha. Para esse filósofo do século XVIII, o povo alemão tinha conexões raciais antigas com civilizações antigas, persas e indianas, que seriam relativamente mais avançadas que seus contemporâneos. Tanto esses povos quanto o povo alemão teriam por ancestrais essa famosa raça ariana. Mas quem desenvolveu uma teoria racista de fato em volta da ideia do povo ariano foi o francês Arthur de Gobineau. Para ele, a sociedade francesa havia entrado em uma degeneração devido à mistura racial, que enfraqueceu o que havia de ariano dentro do povo francês. Já Johann Gottlieb Fichte, um conhecido filósofo do século XVIII e XIX, fundador do idealismo alemão, acusava judeus de formarem um subestado dentro do Estado alemão, uma subsociedade dentro da sociedade alemã, e assim ameaçaram a unidade e a hegemonia alemãs. Para ele, haveria 2 soluções: ou se criava um Estado judeu na Palestina, e assim cada povo teria seu próprio Estado, ou simplesmente se forçaria os judeus a abandonarem suas tradições na base da violência.
Esses autores e tantos outros foram essenciais não só para formar a mentalidade das lideranças nazistas, como também para preparar o caminho de aceitação do nazismo pela população alemã. Mas muito mais importante para a aceitação do nazismo que as teorias radicais foi de fato o chamado espírito de 1914. E esse foi nada mais nada menos que o nome que havia sido dado à sensação de euforia e otimismo que pareciam contaminar a população alemã no período em que a Alemanha entrou na Primeira Guerra. O motivo desse otimismo estava ligado ao fato de todas as forças políticas alemãs estarem aparentemente unidas na decisão de entrar na guerra e, no primeiro momento, a Alemanha parecia que ganharia a guerra sem a necessidade de estendê-la por muito tempo. A gente tem que entender que a Alemanha tinha acabado de se unificar e uma das demonstrações de que toda a sua sociedade estava unida e coesa gerava esse sentimento de otimismo, especialmente porque, como consequência dessa união, a guerra parecia quase ganha. Mas, como todo mundo sabe, não foi na realidade uma guerra fácil para os alemães, que apesar do bom começo, acabaram perdendo no final. Com o fim da Primeira Guerra, começou a República de Weimar, na Alemanha, que guardava as esperanças do povo de retomar a nação ao nível socioeconômico pré-guerra. Mas, infelizmente, em parte pelo peso econômico da derrota na guerra, em parte pela crise de 29 e em parte por decisões ruins das lideranças políticas, a República de Weimar foi muito mal sucedida em superar a crise na época. E foi exatamente isso que abriu espaço para os nazistas gerarem um senso de desgosto com a nova democracia alemã. Ela seria em si como um sinal de vitória dos outros países, de domínio sobre a Alemanha, já que esse não seria seu regime legítimo. O que seria legitimamente alemão era o espírito de 1914, o otimismo gerado pela União e a defesa consensual da guerra. Os nazistas usaram a imagem saudosista desse espírito de euforia para contrapor o fracasso da Primeira Guerra e da República de Weimar. Assim, os nazistas tentaram opor as ideias de 1789 da Revolução Francesa, de liberalismo, democracia e individualismo, pelas ideias nativas alemãs de 1914, mais ligadas à ideia de dever, disciplina e ordem num clima de solidariedade étnico-cultural. Podemos dizer que se a democracia liberal era o grande inimigo a ser derrubado pelo nazismo, se havia uma crise severa no capitalismo e dentro das democracias, o nazifascismo deveria ser a única alternativa. E na crença nazista, o mundo moderno das democracias liberais estava em constante degeneração. Então seu dever era justamente resgatar o mundo das ruínas para uma nova realidade pautada nessas ideias de disciplina, ordem e obediência ao Estado. Como a gente sabe, agora na história, ainda bem que não foi isso que aconteceu. Quem entrou em ruínas foi o próprio nazismo e o fascismo, e a democracia liberal prevaleceu no mundo todo. As democracias sempre vão enfrentar algum desafio, tentando provar de todo modo que elas são falhas, insuficientes e até ultrapassadas. Parece que para a democracia o preço da liberdade é essa eterna vigilância. O nazismo foi o maior inimigo da democracia, mas com certeza não foi o último. O que dá mais um motivo para que nossa defesa da democracia liberal seja sempre vibrante e constante. Impressionante como essa ideologia horrorosa que foi o nazismo conseguiu ganhar tanta força nesse período sombrio da história humana. Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre os temas que você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.